O assunto agora é o projeto de lei das fake news que deve ser votado nesta terça-feira na Câmara dos Deputados. Essa, pelo menos, é a expectativa. O texto ainda é alvo de resistência de parte dos parlamentares da oposição. Tainá Farfan vai trazer para a gente as informações ao vivo. Tainá, uma boa noite para você. Bem, Tainá, diante dessa resistência que a gente vem acompanhando e está crescendo, a votação deve sair mesmo na terça-feira? Oi, Carol. Ótima noite para você e para quem está acompanhando a gente aqui na CNN nessa noite de domingo. Carol, eu cheguei a conversar com alguns líderes hoje para entender como está o cenário para possível aprovação e apreciação desse PL das fake news. E esses líderes avaliaram que não está favorável e que dificilmente o presidente da Câmara, Arthur Lira, que chegou a prometer na semana passada que colocaria esse mérito para votação já na terça-feira, dificilmente ele deve colocar o texto para análise se for para perder. Na terça-feira deve acontecer uma reunião de líderes no iniciozinho da tarde para que eles possam juntos analisar o cenário e também traçar os próximos passos. Esse cenário está complicado apesar das concessões que a gente acompanhou nos últimos dias, concessões feitas pelo relator, o deputado Orlando Silva. Ele chegou a dizer até em entrevista à CNN que tirou cada palavra que desagradasse a bancada evangélica. Ainda assim, não foi suficiente para garantir o apoio. A bancada evangélica, que tem 142 deputados, orientou contra o PL das fake news. E os republicanos, que tem 42 deputados, sendo 12 deles evangélicos, também orientou contra a aprovação desse PL das fake news. Então, o cenário não está nada fácil por lá, viu, Carol? E ainda vale a gente destacar que Orlando Silva chegou a tirar aquele órgão fiscalizador do cumprimento dessas novas regras, que era um ponto de muito impasse nos bastidores. Chegou a ser reivindicado esse órgão para ser incorporado pela Anatel, mas Orlando Silva tirou esse órgão, a existência dele do texto, apesar de considerar necessário que precisava de alguém para poder fiscalizar se as regras estavam sendo cumpridas ou não, tudo isso em busca de apoio. Esse é um texto que ele é polêmico, ele tem resistência muito forte por parte da oposição, também por parte daquelas empresas de tecnologia. Nos bastidores tem muita coisa em negociação, espaço nas CPIs, emendas, cargos. Vale a gente destacar ainda, Carol, que outros pontos, apesar de polêmicos, foram mantidos no texto, como, por exemplo, a imunidade parlamentar estendida às plataformas digitais e também a obrigatoriedade de pagamento dos direitos autorais aos artistas e também às empresas de jornalismo. Em linhas gerais, esse é um projeto que tenta combater a disseminação de notícias falsas, o incentivo a crimes nas redes sociais e na internet, traz as plataformas para o centro do debate e também coloca uma responsabilização conjunta das plataformas também com quem impulsionou, quem pagou para disseminar aquele conteúdo falso ou que incentiva crimes, enfim. Mas um ponto que vale a gente destacar do texto que foi protocolado por Orlando Silva é que as empresas têm até 24 horas para cumprir decisões judiciais, vão ter que fazer periodicamente auditorias e relatórios, disponibilizando essas auditorias e esses relatórios de forma fácil para acesso à população em seus sites. Enfim, tem vários pontos, é um texto muito longo, muito complexo e que tem, sim, resistência, apesar de ser uma vontade do governo e também do presidente da Câmara, Arthur Lira, que essa proposta seja aprovada na Câmara dos Deputados. Esse PL das fake news que já foi aprovado no Senado, mas como sofreu várias alterações na Câmara, vai ter que retornar para apreciação novamente no Senado Federal. Nessa última semana, na terça-feira, Carol, a gente acompanhou que foi aprovada a urgência desse PL. A urgência que permite que o texto seja aprovado, apreciado diretamente no plenário da Casa, sem passar pelas comissões. Naquele dia, que foi na última terça-feira, teve até uma reunião de líderes e que teria sido acordado que esse texto seria aprovado por consenso. No fim das contas, teve chiado no plenário, acabou indo voto a voto e o placar foi apertado, já dando o tom aí da dificuldade de negociação em torno desse projeto de lei das fake news. Vamos ver então, Carol, se realmente esse texto vai ser levado para apreciação, mérito dele, na terça-feira no plenário da Câmara dos Deputados. A gente vai ter que acompanhar de perto os bastidores. Volto com você no estúdio. Acompanhar juntos, todos nós. Obrigada, Tainá. Cristiano Noronha, cientista político da Arco Advice, também Leandro Rezende aqui com a gente. Cristiano, vou começar com você para a gente entender qual que é o cenário que temos hoje na Câmara dos Deputados com relação a esse assunto. Como é que está a distribuição do apoio ao projeto? A gente fala, por exemplo, da resistência da bancada evangélica, do Partido Republicanos. O que essa resistência representa para a votação?
Representa um risco grande do projeto não ter apoio suficiente, Carol, porque o próprio Lira também, ele identificou na votação da urgência que boa parte da bancada do partido dele, o PP, votou contra essa urgência. Então, o Lira está tentando também articular junto ao PP, vale dizer, o partido que participou também da coligação do ex-presidente Jair Bolsonaro, coligação essa que se manifestava, né, contra esse projeto das fake news. Inclusive, esse projeto, a urgência foi colocada em votação no governo anterior e acabou não passando, né? Não passou por 8 votos, porque o governo também trabalhou contra naquele momento. E agora veio esse tema de novo, a partir especialmente desses episódios que a gente viu em relação a ameaças às escolas. Então, isso colocou bastante em evidência esse projeto de lei. Então, o relator, o deputado Orlando Silva, retirou um ponto fundamental ali do projeto, que era a criação de uma autoridade para regulamentar o projeto. Mas ainda assim, aparentemente, isso parece que não foi suficiente, Carol, e as resistências continuam, tanto é que a Frente Evangélica se manifestou aí, disse que fechará a questão contra a votação desse projeto. Nessa semana também, Carol, muito provavelmente, acho que na quarta-feira, o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele tem uma viagem para Nova York, onde vai participar de um evento. Esse projeto, segunda-feira é feriado, e a gente já tem um posicionamento muito forte da bancada evangélica contrária a esse projeto. Então, sem Arthur Lira aqui para coordenar essa votação, para também participar desse tipo de entendimento, é muito provável, a chance aumentou consideravelmente a partir desse posicionamento da bancada evangélica, de que essa votação seja adiada. E lembrando que esse projeto ele teve origem no Senado Federal e já passou por várias alterações aí no Senado, na Câmara dos Deputados, pelo relator Orlando Silva. Então, muito provavelmente, esse projeto também vai ter que voltar para o Senado Federal, caso a Câmara vote. Ou seja, a tramitação desse projeto é muito incerto, depende muito de como vai sair da Câmara, como que vai chegar lá no Senado. E os deputados ficam, de certa forma, Carol, um tanto quanto preocupados, porque se eventualmente eles aprovam, quem vai dar a palavra final é lá a Câmara. Então, eles não têm garantia de que as alterações que eles fizerem para, vamos dizer assim, acomodar alguns interesses, acomodar algumas dessas demandas por alterações, não necessariamente isso vai ser mantido pelo Senado Federal. Então, eles ficam ali numa certa resistência de fazer com que esse projeto avance lá na Câmara dos Deputados também. Leandro, como muito bem lembrou o Cristiano, Tainá Farfan também, o relator Orlando Silva ele fez concessões e mesmo assim o texto está encontrando resistência. Qual que é o ponto que está emperrando o avanço das conversas em torno do projeto? Carol, assim, são alguns, né? Porque o Orlando Silva fez algumas concessões, tanto para retirar como para adicionar pontos ao texto. Acho que essa questão da entidade que seria criada ali para fiscalizar o cumprimento da Lei 2630, que a gente convencionou chamar de Lei das Fake News, projeto de Lei das Fake News, era o principal ponto que afastava a direita, a oposição ao governo Lula desse projeto. E aí você tem esse é um projeto de lei emblemático, porque ele trata de desinformação e a desinformação pauta um pouco do debate sobre esse projeto, né? Seria uma contradição, mas, enfim, é a política brasileira. Por quê? Na semana passada, antes da votação da questão da urgência na Câmara dos Deputados, vários líderes da bancada evangélica e de fora da bancada evangélica também, vou citar aqui o deputado federal Deltan Dallagnol, a gente tratou disso nessa semana aqui na CNN, eles começaram a dizer que esse projeto de lei impediria que pessoas usassem trechos antigos da Bíblia, né, do Velho Testamento, textos que faziam referência ali, críticas, né, e interpretações que hoje, à luz todo o tempo que a gente tem, da história que a gente olha aqueles versículos e identifica homofobia, machismo e uma série de outros tipos de preconceitos que seriam, na avaliação desses líderes partidários, inviabilizados pelo projeto de lei das fake news. O que se trata de uma mentira, porque o projeto de lei ele não pode se sobrepor à Constituição brasileira.
brasileira que garante a liberdade religiosa. Mas isso foi usado para virar pessoas contra esse projeto de lei e fomentou o debate nas redes sociais, ou seja, um projeto de lei que quer combater desinformação e tem vários problemas nesse projeto de lei, mas sofrendo com a desinformação nas redes sociais. O Orlando Silva diz que não tem nada agora no texto que sequer abra para esse tipo de interpretação. Mesmo que a interpretação seja sabidamente equivocada, ele modificou ali o texto para que as lideranças, sobretudo da Frente Parlamentar Evangélica, ficassem mais satisfeitas. Não foi suficiente pelo que a gente está vendo. Uma grande mobilização da Frente Parlamentar Evangélica, uma grande mobilização do Republicanos, que é um partido que tem uma ligação umbilical com o segmento neopentecostal do país. Então, é de fato, como o Cristiano colocou, uma votação arriscada, tanto para o governo como para o Arthur Lira, que desde o caso dos casos de violência contra as escolas, a gente percebeu um Arthur Lira super engajado em fazer andar esse projeto de lei, que, como eu disse, tem vários problemas, mas um deles, pelo menos, um problema identificado pelos especialistas, une os parlamentares, que é a questão da imunidade para o parlamentar nas redes sociais. Ou seja, nós três aqui, né, que estamos fazendo essa discussão aqui no Prime Time, se a gente faz uma postagem com um conteúdo que desinforma, que tem algum tipo de discurso de ódio, as plataformas podem ali taguear o nosso conteúdo e, eventualmente, até tirar os nossos perfis do ar. No caso de um parlamentar fazer exatamente o uso do mesmo expediente, se o projeto de lei for aprovado nos termos que foi apresentado ali na questão da urgência, isso não será mais possível. É um problema, mas, pelo que os especialistas dizem, é um problema que, dentro da quantidade gigantesca de questões que envolvem hoje a regulação de plataformas digitais no país, esse é um problema que, enfim, é menor. O projeto de lei ele trata de questões amplas, questões de multa, questão de remuneração de direitos autorais, e é claro que isso incomoda as plataformas, que estão fazendo pressão. Tem esse lado das plataformas que pressionam deputados, isso faz diferença, é lobby, faz parte do jogo, e tem a questão da Frente Parlamentar Evangélica. A margem de atuação para o Arthur Lira e para o governo, que estão juntos nessa empreitada, ela está reduzida. A gente vai ter que esperar a terça-feira, nessa reunião de líderes que a Tainá Farfan mencionou, para ver se vai sair algum tipo de acordo, porque, enfim, a urgência deu uma sinalização de que o projeto iria passar, mas a coisa parece que está desandando um pouco, Carol. Leandro e Cristiano, até já. Daqui a pouquinho conversamos mais.